Você já se perguntou até onde o ser humano pode ir para sobreviver? Ou pior, o que acontece quando ele ultrapassa esse limite por escolha? Imagine estar preso em uma montanha gelada, com fome há dias, vendo seus amigos morrerem um a um. Agora pense, e se a única chance de viver for comer a carne de um deles? Macabro, né? Mas essa história aconteceu de verdade. E não é a única. O canibalismo, essa prática perturbadora e antiga, carrega séculos de medo, tabu, religião e sobrevivência. Mas não pense que é coisa só de filmes de terror ou de lendas antigas. O canibalismo é real. E ele já esteve, e talvez ainda esteja, muito mais perto de você do que imagina. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema sombrio. Vamos explorar tribos que ainda hoje praticam rituais envolvendo carne humana. Também conheceremos casos de sobrevivência extrema, em que comer outro ser humano foi a única saída. Serial killers que fizeram disso um estilo de vida. E até seitas religiosas, onde o canibalismo faz parte da fé. Mas antes de tudo, deixa seu like no vídeo e ajude nosso canal a crescer cada dia mais. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim sempre vai receber vídeos novos e acompanhar mais aventuras de arrepiar e acelerar o coração. E agora, vamos para o vídeo. O canibalismo. Antes de ir para esse lado mais extremo, você precisa entender uma coisa. O canibalismo sempre esteve presente na história humana. Desde tempos pré-históricos, há evidências de que nossos ancestrais praticavam o canibalismo. Em algumas culturas, era um ritual sagrado. Em outras, uma necessidade brutal. E, em muitos casos, um ato de dominação e poder. E quer saber a parte mais perturbadora? Mesmo nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, conforto e suposta civilização, o canibalismo ainda acontece. Mas por que isso existe? O que leva uma pessoa, ou um grupo inteiro, a ver outro ser humano como alimento? Esse vídeo vai responder isso e muito mais. Você vai conhecer histórias reais, bizarras, assustadoras e, em alguns casos, até inacreditáveis. Vai descobrir que o mundo é bem mais sombrio do que parece e que, em certos cantos dele, a linha entre o humano e o animal simplesmente não existe. E se você for sensível, talvez seja melhor parar por aqui, porque o que vem a seguir não é para qualquer um. Preparado? Então segura firme, porque a gente vai começar nossa jornada pelos caminhos mais obscuros da mente e da história humana. O mundo secreto dos canibais. Antes de julgar qualquer história que você vai ouvir aqui, tem uma coisa que precisa ficar clara. Nem todo canibal é um monstro. E pasme, nem todo canibalismo nasce da maldade. O termo canibalismo vem do nome de um povo indígena do Caribe, os Caribes, que foram descritos como devoradores de carne humana pelos primeiros colonizadores europeus. Mas o canibalismo vai muito além disso. Existem diferentes tipos de canibalismo, e cada um deles revela um lado diferente da mente humana. Canibalismo de sobrevivência. Esse é talvez o mais compreensível e, ao mesmo tempo, o mais perturbador. Acontece quando a fome extrema empurra alguém a fazer o impensável, como no caso famoso da equipe uruguaia de rugby que caiu nos Andes em 1972. Presos por mais de 2 meses na neve, sem comida, sem socorro, eles tomaram uma decisão que mudou tudo: comer os corpos congelados dos colegas que já tinham morrido. Foi isso ou morrer. Alguns nunca superaram. Outros disseram que foi a única forma de honrar os mortos. Mas o fato é, eles sobreviveram. E essa história não é a única. Durante guerras, naufrágios e desastres, o canibalismo já foi a última saída para muitos. Canibalismo ritualístico. Agora entramos em outro nível: o canibalismo como parte da cultura. Em várias partes do mundo, tribos indígenas viam ou ainda veem o ato de consumir carne humana como um ritual sagrado. Algumas acreditam que, ao comer o corpo de um inimigo, você absorve sua força e coragem. Outras, que ao comer os entes queridos após a morte, mantém sua alma viva dentro da tribo.
Parece bizarro, mas pense. Para eles, isso é respeito, é continuidade, é fé. Canibalismo criminal ou patológico. Aqui sim entramos no território doentio. Casos de serial killers, psicopatas e até fetichistas canibais. Gente como o alemão Armin Meiwes, que encontrou um voluntário na internet disposto a ser comido. Ou o americano Jeffrey Dahmer, que matou e devorou suas vítimas por puro prazer. Mas calma, a gente vai chegar neles em breve, e com todos os detalhes. Canibalismo autossacrificial, ou consentido. Esse é o mais polêmico de todos. Já pensou em alguém que permite ser comido em um pacto estranho? Parece impossível, né? Mas já aconteceu. E os motivos vão de fetiche sexual até ideias distorcidas de transcendência espiritual. Canibalismo endocanibalístico e exocanibalístico. Sim, tem até termos técnicos. Endocanibalismo, quando se come alguém do próprio grupo, geralmente em rituais fúnebres. Exocanibalismo, quando se come inimigos capturados, como forma de dominação. Cada povo tem uma visão diferente. Mas o ato em si tem um peso simbólico imenso, ligado à vida, morte, poder e transcendência. Agora que você entende os tipos, vamos partir para a parte mais insana. Os lugares onde o canibalismo não é apenas uma história do passado, mas uma prática real. Onde o canibalismo ainda vive. Você sabia que ainda existem tribos canibais no mundo hoje? Sim, em pleno século XXI. Papua Nova Guiné. A tribo Korovai. Escondidos nas florestas da Papua, os Korovai vivem em casas nas copas das árvores e mantêm tradições que parecem saídas de um filme de terror. Durante muito tempo, eles foram conhecidos por praticar canibalismo ritualístico, principalmente contra acusados de feitiçaria. Eles acreditavam que certos indivíduos traziam doenças e má sorte, e a única forma de acabar com isso era matando e comendo essas pessoas. Hoje, com o avanço da presença ocidental, muitos dizem que o canibalismo já não acontece mais ali. Mas relatos recentes apontam que, em áreas mais isoladas, a prática ainda pode existir. República Democrática do Congo. Guerreiros canibais. Na África Central, especialmente em regiões de conflito como a RDC, já foram documentados grupos paramilitares que praticam canibalismo como tática de guerra. Alguns acreditam que comer o coração ou o fígado do inimigo traz força sobrenatural e invulnerabilidade. Outros usam o ato como forma de intimidar e espalhar terror. Ilhas do Pacífico, Fiji, Tonga e Vanuatu. Por muito tempo chamadas de as Ilhas dos Canibais, essas regiões já abrigaram povos que tinham o canibalismo como parte de sua estrutura social. Missões religiosas e a colonização europeia acabaram com essas práticas em boa parte das ilhas, mas vestígios culturais e histórias antigas ainda são contadas com orgulho. Amazônia, tribos isoladas. Na floresta amazônica, relatos antigos de exploradores e missionários falam sobre tribos canibais que atacavam invasores e comiam suas vítimas. Embora hoje não haja confirmação de que ainda existam práticas canibais ativas na região, tribos isoladas ainda mantêm muitos mistérios sobre seus costumes. E como ninguém entra lá, ninguém pode afirmar com certeza o que acontece. Agora me diz, você ainda acha que o canibalismo ficou no passado? Agora vamos descobrir onde essas práticas foram erradicadas, como as leis, religiões e a moral moderna lidaram com isso. E por que, mesmo assim, o canibalismo continua aparecendo nas sombras. Se prepare, porque a parte mais sinistra vai começar agora. Durante séculos, o canibalismo foi encarado de formas muito diferentes ao redor do mundo. Mas com o tempo, a prática passou a ser reprimida e, em muitos lugares, eliminada. Mas será que foi mesmo? Essa é a pergunta que vamos explorar agora. A chegada da religião. Fim ou transformação? Quando os europeus começaram a colonizar territórios da África, da Ásia e da América, não foram só armas e doenças que eles trouxeram. Eles trouxeram também a Bíblia, e com ela, a promessa de civilizar os povos considerados bárbaros. Missionários cristãos foram os primeiros a se chocar com práticas tribais que envolviam o consumo de carne humana.
Muitos consideravam isso uma abominação. Outros viam como um sinal claro de que aquelas pessoas precisavam de salvação. E foi aí que começou o processo de repressão cultural. Com o tempo, tribos inteiras abandonaram seus rituais. Não por convencimento espiritual, mas por medo de punições, ou por simples sobrevivência. A mesma coisa aconteceu com o avanço do islamismo em certas regiões africanas, ou do budismo em áreas asiáticas. O canibalismo foi sendo empurrado para os cantos mais escondidos da sociedade. Mas ele desapareceu mesmo ou só ficou mais discreto? A lei contra o apetite proibido. Com o avanço dos impérios coloniais e depois dos estados modernos, leis começaram a ser criadas para punir o canibalismo. Mas aí vem um detalhe curioso. Em muitos países, tecnicamente, comer carne humana não é ilegal. O crime está em matar alguém, violar um cadáver ou profanar um corpo. Mas se você, por exemplo, encontrar um pedaço de carne humana ou alguém consentir em ser comido, as leis ficam cinzas, ambíguas, confusas. Foi isso que permitiu o caso de Armin Meiwes, o canibal consensual da Alemanha, ser tão polêmico. Ele não assassinou sua vítima. Eles fizeram um acordo. E mesmo assim, o mundo inteiro se chocou. Ou seja, a lei nem sempre dá conta da complexidade do canibalismo, a globalização e o choque cultural. Com o tempo, a internet, os celulares, as redes sociais e a TV chegaram até os lugares mais remotos do planeta. E com isso, veio o que chamamos de globalização cultural. Povos começaram a abandonar costumes tradicionais, muitas vezes por vergonha, pressão, ou simplesmente por adaptação ao novo mundo. E sim, o canibalismo foi um dos primeiros rituais a serem silenciados. Hoje, muitos jovens de tribos tradicionais já não sabem o que seus antepassados faziam. Outros negam com firmeza qualquer associação ao ato de comer carne humana. Mas sempre há exceções. Sempre há segredos. E em algumas regiões muito isoladas, como partes internas da Pápua, tribos intocadas da Amazônia ou grupos em zonas de guerra, os velhos rituais ainda sobrevivem. Ciência e medicina. Quando o canibalismo mata. Outro motivo pelo qual o canibalismo foi caindo em desuso em algumas culturas foi a descoberta de suas consequências médicas. Sim, comer carne humana pode ser mortal. Na Papua, Nova Guiné, entre os Fore, uma tribo que praticava o endocanibalismo funerário, surgiu uma doença estranha chamada Kuru. Ela atacava o sistema nervoso, fazia a pessoa rir descontroladamente e depois morrer. Durante muito tempo foi um mistério. Hoje sabemos, era causada por prions, proteínas deformadas que se espalhavam ao comer o cérebro dos mortos. Foi a ciência que revelou esse risco. E quando os Fora entenderam que o ritual estava matando seus próprios filhos, eles pararam. Ou pelo menos foi o que disseram aos pesquisadores. Mas e nos dias de hoje? Ainda existe? A resposta curta? Sim, mas com uma grande diferença. Hoje, o canibalismo não acontece às claras. Ele vive em brechas, na internet, em fóruns bizarros, em seitas secretas, em zonas de guerra, em porões trancados de serial killers. Ele não desapareceu, apenas se adaptou, se escondeu. E às vezes volta com força total, como vamos ver em seguida. Então fica aí a pergunta. Será que o mundo é mesmo tão civilizado quanto parece? Ou será que, debaixo do terno, da gravata e do sorriso moderno, ainda tem um predador ancestral escondido dentro da gente? Se até aqui você achava que canibalismo era coisa de tribo perdida ou filme de terror, se prepara, porque agora a gente vai conhecer casos reais, documentados com nomes, datas e consequências. Casos que mostram que sim, a besta ainda vive entre nós. Caso Andes, 1972. O gosto amargo da sobrevivência. Vamos começar por um dos casos mais famosos do mundo. A tragédia dos Andes. Em 13 de outubro de 1972, um avião com 45 pessoas, incluindo um time de rugby uruguaio, caiu nas montanhas geladas dos Andes. O resgate não veio. Dias viraram semanas. A comida acabou. A morte chegou. E então, veio a decisão mais difícil que um ser humano pode tomar: comer os corpos congelados dos amigos mortos. Eles não mataram ninguém.
Eles sobreviveram. Depois de 72 dias, 16 pessoas foram resgatadas. O mundo ficou horrorizado, mas muitos entenderam. Não foi crueldade, foi instinto. Jeffrey Dahmer, o monstro de Milwaukee. Agora vamos para o lado mais sombrio e repulsivo da mente humana. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, foi um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. Entre 1978 e 1991, ele matou, esquartejou e comeu partes de pelo menos 17 jovens. O apartamento dele era um verdadeiro horror. Freezers com pedaços de corpos, cabeças guardadas como troféus, barris com ácido. Dahmer não só matava. Ele tentava criar zumbis injetando ácido no cérebro das vítimas. Tudo para ter o parceiro perfeito, um boneco humano, obediente, imóvel. Ele foi preso em 1991 e morto na prisão em 1994. Armin Meiwes, o canibal da internet. Esse caso vai te deixar sem reação. Na Alemanha, em 2001, Armin Meiwes publicou um anúncio em um fórum bizarro na internet. Procuro um homem jovem, saudável e voluntário para ser comido. E pasme, alguém respondeu. Bernd Brandes, um engenheiro, aceitou o convite. Eles se encontraram, gravaram tudo em vídeo e Meiwes realizou o desejo do parceiro. Cortou, cozinhou, comeu. Foi preso em 2002. Mas durante o julgamento, o maior dilema foi: se houve consentimento, houve crime? No fim, ele foi condenado à prisão perpétua. Albert Fish, o vampiro do Harlem. Se você achava que já tinha visto de tudo, segura essa. Albert Fish, nos Estados Unidos, era um assassino, pedófilo, masoquista e canibal que atuou no início do século XX. Ele alegava ter matado e comido pelo menos 100 crianças e alegava se deliciar com o sofrimento delas. Escrevia cartas detalhadas às famílias das vítimas, contando como cozinhava e comia os corpos. Foi preso em 1934 e executado em 1936. Seus crimes foram tão horríveis que até os policiais mais experientes vomitaram ao ler suas confissões. Guerra, fome e canibalismo. A história se repete. Durante guerras, cercos e regimes totalitários, o canibalismo voltou a aparecer em várias partes do mundo. O cerco de Leningrado, Rússia, 1941-44. Milhares morreram de fome durante o cerco nazista. Relatos indicam que corpos eram retirados das ruas e devorados. Famílias inteiras desapareceram sem explicação. Grande fome na China, 1959-61. Sob o regime de Mao Tse-tung, dezenas de milhões morreram de fome. Em algumas regiões, o canibalismo virou última saída. Existem relatos oficiais escondidos por décadas. Coreia do Norte, anos 90. Durante a crise de fome, refugiados relataram casos de pais vendendo partes dos filhos para sobreviver. Outros matavam vizinhos por comida. As histórias contadas sobre estes acontecimentos são difíceis até de expressar. Canibalismo na era digital. Fóruns, fetiches e o lado escuro da web. Hoje, mesmo longe das florestas ou das zonas de guerra, o canibalismo sobrevive. Na internet, fóruns obscuros, grupos privados e chats criptografados discutem isso como se fosse uma fantasia qualquer. E por mais incrível que pareça, tem gente que sente prazer só de imaginar ser devorado. Outros vendem partes do corpo, como sangue ou pele, como forma de fetiche canibal. Já houve até casos de autofagia, pessoas que cozinharam partes de si mesmas para experimentar. É um lado da internet que poucos veem, mas que está lá, pulsando, esperando a próxima vítima ou participante. Agora me diz, depois de ouvir tudo isso, ainda dá para dizer que o canibalismo ficou no passado? Ou será que ele apenas mudou de rosto, de roupa, de endereço? Agora a gente vai explorar o impacto disso tudo na cultura popular, nas religiões, nas mitologias, e como o canibalismo se tornou um símbolo de medo, poder e até de transcendência espiritual. Preparado para continuar nessa descida ao inferno? Depois de tudo que a gente viu até aqui, uma coisa fica clara: o canibalismo não é só um ato físico.
Ele é um símbolo, um medo ancestral, um reflexo das nossas sombras. E é por isso que, desde os tempos mais antigos, ele aparece em religiões, lendas, histórias e até nas telas do cinema. Canibalismo na Bíblia e na história religiosa. Sim, até mesmo nas escrituras sagradas o canibalismo aparece. E não é como metáfora, não. No Antigo Testamento, em momentos de desespero e guerra, há relatos de mães que cozinham seus próprios filhos para sobreviver. No livro de Lamentações, lê-se: as mãos das mulheres piedosas cozinharam os seus próprios filhos. Em Deuteronômio, Deus avisa o povo de Israel que, se desobedecerem, sofrerão tanto que até isso irá acontecer. É chocante, mas está lá, registrado, como um sinal de punição extrema. Um retrato do grande abismo. Lendas e mitologias. Os devoradores de almas. Em quase toda a cultura do mundo, existe uma figura que come carne humana. Wendigo. Culturas indígenas da América do Norte. Um espírito maligno que possui pessoas e as transforma em monstros canibais. Ele é a personificação da ganância e da fome sem fim. Quanto mais ele come, mais fome sente. E quanto mais fome, mais selvagem se torna. Rakshasas, mitologia hindu. Demônios devoradores de homens, muitas vezes com aparência animalesca e poderes mágicos. São temidos e reverenciados. Empusas e lamias, mitologia grega. Mulheres demoníacas que seduziam homens e depois os devoravam. Mistura de desejo e destruição. Boiuna e Mapinguari, folclore amazônico. Criaturas gigantes, às vezes com olhos de fogo, que devoram humanos nas profundezas da floresta. Essas figuras mostram que o medo do canibalismo não é só biológico, é espiritual, mítico, simbólico. Canibalismo como espiritualidade. Por mais estranho que pareça, algumas culturas tratam o canibalismo como forma de conexão espiritual. Em rituais xamânicos, comer parte do corpo de alguém querido era visto como honra suprema. Em algumas seitas modernas, há quem acredite que o consumo humano leva à transcendência. E até mesmo na tradição cristã, existe o conceito simbólico de comer o corpo de Cristo durante a Eucaristia. Um ritual que, para alguns estudiosos, carrega eco dos antigos ritos canibais sagrados. Não, isso não quer dizer que os cristãos são canibais, mas mostra como a ideia de consumir algo sagrado atravessa milênios. Agora pensa comigo. Por que esse tema resiste tanto? Por que ele fascina, assusta, atrai e repulsa ao mesmo tempo? Talvez porque, no fundo, o canibalismo revele o limite exato entre o humano e o monstruoso. E a verdade é que esse limite pode ser mais fino do que você imagina. O canibalismo é o limite último do tabu, o que separa a civilização da selvageria, a humanidade da bestialidade, mas também é um espelho sombrio que mostra o que somos capazes de fazer em nome da fé, da sobrevivência, do poder, do prazer. E o mais assustador, esse espelho não mostra algo distante, primitivo, tribal. Ele mostra nós mesmos, porque no fundo, o canibalismo não é só comer carne humana, é devorar o outro, é desumanizar, é transformar alguém em coisa, em pedaço. E, infelizmente, isso a nossa sociedade faz todos os dias. De outras formas mais sutis, mais discretas, mais aceitas. Vivemos num mundo moderno, civilizado, cheio de leis, códigos moral. Mas basta um desastre, uma guerra, um colapso, e tudo isso desmorona, e a fome volta, o desespero volta, a escolha impossível volta. E quando isso acontece, será que somos tão diferentes dos nossos ancestrais? Ou será que, no fundo, o canibalismo nunca nos deixou? O que o canibalismo revela não é só sobre o corpo. É sobre o instinto, o medo, o desejo, o poder. É sobre o que acontece quando todas as máscaras caem. Quando o verniz da civilização racha. Quando o instinto grita mais alto que a moral. Talvez o mais assustador não seja o canibal em si, mas perceber que ele é humano. Como eu. Como você. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Você acredita que o canibalismo ainda existe nos dias de hoje?
Você seria capaz numa situação extrema? Comenta aqui embaixo. Porque esse é o tipo de conversa que o mundo evita, mas que revela muito mais do que parece. Se você curtiu essa jornada pelo lado mais sombrio da humanidade, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque o próximo vídeo vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre o ser humano. E lembre-se, a história do mundo não é feita só de heróis. Ela é feita de sombras, de segredos, de escolhas impossíveis e, às vezes, de fome.